Que a paz e a graça de Deus seja conosco. Vamos para mais um momento de comunhão com Deus, dando continuidade ao nosso devocional, Jornada de Crescimento Espiritual, ano 2025. Glória a Deus! Hoje vamos refletir sobre a fidelidade ao Senhor Deus. E para que tenhamos bom proveito do conteúdo desse vídeo, vamos nos concentrar e meditar em cada palavra. Me ouçam com muita atenção. Deus não quer que os seus filhos e filhas sejam religiosos fanáticos. Deus não quer que sejamos legalistas como os fariseus da época de Jesus. Deus não está em busca de sacrifícios e demandas religiosas. O que Deus quer de nós é um coração cheio de misericórdia, de compaixão, de bondade para com o próximo. A mentalidade religiosa tem como conceito regras e preceitos de homens, que na maioria dos casos levam as pessoas a agirem de maneira brutal, de maneira violenta, de maneira preconceituosa, sem a menor misericórdia para com o próximo. Já a mentalidade dos filhos e filhas de Deus é espiritual e não religiosa, fanática. O conceito de espiritualidade cristã está relacionado aos frutos do Espírito Santo de Deus, que são as bases do reino de Deus. Quais são os frutos? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quem é espiritual é misericordioso, assim como Deus é misericordioso. A Bíblia diz: as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Está escrito: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Você pode encontrar esse texto em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22 e 23. Deus é fiel. E quem se declara filho ou filha de Deus deve observar o princípio da fidelidade. Os filhos e filhas do Deus Altíssimo são fiéis em suas palavras, atitudes e extremamente fiéis em seus relacionamentos. Quem é fiel jamais quebra um acordo, uma aliança ou uma promessa. A palavra de Deus nos diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Você encontra essa referência bíblica em Números, capítulo 23, verso 19. O Deus Altíssimo é o maior exemplo de fidelidade e compromisso com a sua própria palavra. E quem é nascido de Deus também é fiel. É como diz o ditado, vocês conhecem o ditado: tal pai, tal filho. Quem é filho de Deus tem que ser fiel, como Deus é fiel. A fidelidade nos leva a uma vida de retidão. Nós temos um compromisso com Deus e com os nossos irmãos de fé. Por isso devemos pensar, falar e agir corretamente. A Bíblia fala de um homem que era íntegro, justo, temente a Deus e que evitava fazer o mal.
Ele era um homem que vivia em retidão. O nome dele era Jó. Ele passou por uma grande tribulação. Todos conhecem a história. Mas, ainda assim, permaneceu em retidão. Está escrito: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Você encontra esse texto em Jó, capítulo 1, versículo 1. Quando Jó perdeu tudo o que tinha, ele disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Jó, capítulo 1, versículo 21 e 22. De fato, este homem chamado Jó foi um grande exemplo de retidão. Um exemplo a ser seguido. Todos nós devemos seguir o exemplo de Jó e viver em retidão e viver em fidelidade ao nosso Senhor. É o que Deus requer dos seus filhos e filhas. Fidelidade, retidão, obediência. Deus não quer que você seja religioso, fanático. Ele quer que você tenha compromisso com a sua palavra. Ele quer que você seja fiel à sua santa e gloriosa palavra. Por isso, meus irmãos e irmãs, sejamos fiéis ao nosso Criador, sejamos fiéis ao Senhor Deus. Amém? E quem for fiel, colherá as bênçãos pela fidelidade, pela obediência. Você pode colher as bênçãos da fidelidade ao Senhor. Basta que você tenha compromisso com a palavra, que você aceite a palavra de Deus como ela é. Não queira mudar o imutável. A Bíblia, a palavra de Deus é imutável. Não queira mudar o que é imutável. Aceite a palavra como ela é e obedeça. Sejamos fiéis ao nosso Deus e certamente seremos abundantemente abençoados. Amém? Agora vamos fazer a oração de hoje no nome de Jesus. Eleve o seu pensamento a Deus, é momento de oração. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Universo, meu Deus, em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo, o nosso Senhor, eu entro em Tua presença gloriosa em oração, em mais um dia, meu Pai, do nosso devocional, da jornada de crescimento espiritual. No dia de hoje, meu Pai, eu busco a Tua face, a Tua presença, pois o Senhor é Deus, é a minha vida, é a minha razão de viver, é o meu amigo fiel, é o meu conselheiro. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te amo, Pai, eu te adoro. Diga para Deus que você o ama, irmão e irmã. Diga para Ele que você o adora, que Ele é tudo para você. Derrame sua alma diante do Senhor e sejam todos abençoados pela presença dEle. Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Santo, santo, santo é o Senhor Deus. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, aleluia! Meu Pai, vem com Teu poder nesse momento, tocar na vida dessa pessoa e abençoá-la abundantemente. Toca, meu Pai, nos meus companheiros e companheiras de jornada de crescimento espiritual e que todos sejam abundantemente abençoados por Tua graça, por Tua infinita misericórdia. Faça isso, meu Pai. Abençoa a todos. Abençoe também, meu Pai, a família do Teu povo. Abençoe nossas respectivas famílias com toda sorte de bênçãos.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E quem crê, diga amém e diga graças a Deus. Amém. Muito bom. Foi uma bênção a palavra de hoje, a oração. Vamos prosseguir na jornada de crescimento espiritual. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E quem crê, diga amém e diga graças a Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Glória a Deus. Aqui estou para te adorar, porque tu és a minha esperança. Senhor Jesus, te dou meu coração. Tudo que quero é a minha salvação. E só o Senhor pode me salvar. E só o Senhor pode me libertar, porque tu és o Todo-Poderoso. Porque tu és o Todo-Poderoso. Senhor Jesus, autor da minha fé, eu te adoro e exalto o teu nome. Amado meu, razão do meu viver, tudo que quero é a minha redenção. E só o Senhor pode me salvar. E só o Senhor pode me libertar, porque tu és o Todo-Poderoso. Porque tu és o Todo-Poderoso. Senhor Jesus, tu és o Rei da Glória. Seu nome é Todo-Poderoso, maravilhoso, Príncipe da paz. Glorificado seja o teu nome, minha salvação, razão do meu viver, minha redenção, dono do meu coração. Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Senhor Jesus, o Todo-Poderoso.